Fala galera aí, tudo bem? Pastor Zé aqui na área. A partir de agora iniciaremos um novo quadro aqui no canal da Igreja Casa de Amor. O quadro vai chamar É Isso Mesmo? E olha que coisa interessante, debaixo de várias dúvidas que nós temos, eu estou aqui com o pastor Isaac, pastor da igreja, e ele vai se apresentar um pouco mais e falar um pouco daquilo que ele carrega. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Isaac, eu sou pastor aqui na Igreja Casa de Amor. Já fazem 4 anos que eu sou pastor, em outro ministério. Hoje nós estamos aqui junto com o pastor José para poder levar a palavra de Deus às pessoas. E algo que surgiu no nosso coração nesses últimos dias é falar com as pessoas sobre dúvidas que elas têm. E muitas vezes quando nós vamos buscar essas informações, elas não são claras, elas são abertas a qualquer opinião. Ninguém define exatamente isso é errado, isso é certo, ou o que isso está querendo dizer. Então nesse momento a nossa ideia é, com toda humildade, com toda simplicidade, tentar pegar alguns temas às vezes polêmicos, outras vezes nem tão polêmicos, mas que ficam subentendidos, e trazer clareza para vocês. Que vocês possam nos acompanhar. Nós teremos semanalmente esse vídeo aqui e eu tenho certeza que vai esclarecer muitas coisas para você, vai ser uma bênção para a tua vida. Legal, legal. Pastor, é um prazer a gente estar junto, essa caminhada que a gente tem. Hoje a gente vai poder desfrutar e compartilhar desse sentimento de querer levantar o conhecimento daquilo que é a palavra de uma forma mais clara. Às vezes fica muita coisa subentendido, às vezes trabalha muito no obscuro. A nossa intenção não é inventar a roda, a nossa intenção aqui é a gente trazer com uma clareza, uma simplicidade na palavra, de uma forma que todas as pessoas entendam, ok? Então, para começar, não poderia ser diferente. A gente gosta de polêmica, a gente gosta de treta mesmo, que o negócio pega fogo. Eu quero saber, estamos dizendo que tatuagem é pecado. Pô, parece um negócio meio manjado, sabe, Isaac? Até te peço perdão por colocar esse tema. Por quê? Cara, todo mundo já fala desse tema, mas é um tema que é onde existem dúvidas. É tratado de uma forma muito subjetiva às vezes. E aí, tatuagem, é isso mesmo? É pecado? Vamos ver, será que é isso mesmo? Será que é pecado mesmo? É um assunto realmente bem polêmico. Começamos bem, estava até brincando com o pastor, falei assim, agora é a hora de a gente ter até dislike, E o que eu preciso pedir para você é que você abra o teu coração para ouvir o que a gente tem para falar. E a ideia não é fazer ninguém acreditar no que nós acreditamos, A ideia é simplesmente trazer uma clareza bíblica, trazer textos bíblicos e a interpretação desses textos para que nós possamos entender se é errado ou não. Exato. Eu acho que nesse quadro nós vamos acabar tratando muito de cultura, Correto. Porque querendo ou não, a tatuagem envolve muito essa questão de cultura. A gente tem uma questão de cultura na sociedade, a gente tem uma questão de cultura dentro da religião que nós chamamos de evangélica. Então por isso que confronta algumas coisas. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Legal. Eu acho que quando pelo menos eu sou questionado sobre tatuagem, o principal texto é Levíticos 19:28, que diz assim: não façam cortes em seus corpos por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmos. Eu sou o Senhor. Isso é Levíticos 19:28. Muito complicado usar esse texto. Por que é muito complicado usar esse texto? Primeiro, porque eu teria que... Vamos ler o texto, vamos ler outros versículos desse texto para a gente entender. Por exemplo, no versículo 3 do capítulo 19 diz assim: respeite cada um de vocês a sua mãe e o seu pai. Ok, todos fazem isso. E guarde os meus sábados. Nem todos fazem isso. Obedeçam às minhas leis. Não cruzem diferentes espécies de animais. Não plantes duas espécies de sementes na sua lavoura. Não usem roupas feitas com 2 tipos de tecido. Esse é o versículo 19. Isso aí a mulherada já caiu. Já foi. Isso aí, você que quer usar o botão cetim, fazer essas atrapalhadas todas, já caiu. Você que cruza Rottweiler com Pinter, aí, você vê essas babaquices aí, você já caiu nisso aí. Vamos lá, continua. Daí você pega o 26 e 27. Não comam nada com sangue. Eu estaria ferrado, porque eu gosto da carne, ela vem quase mugindo para mim no meu prato. Exato. Não pratiquem adivinhação nem feitiçaria. Isso aqui eu não vou comentar, deixa para outro quadro polêmico. Não cortem o cabelo dos 2 lados da cabeça, nem aparem as pontas das barbas.
a gente também estaria complicado nessa. Exatamente, essa barbinha feitinha. Daí esses são os versículos 26 e 27. Daí vem o 28, que é o que nós lemos sobre a tatuagem, né, ou marcas. E depois tem o 30, que diz assim: guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Vamos lá. É muito complicado, né, pegar esse texto para poder falar sobre a tatuagem, porque se a gente falasse que tem que fazer a tatuagem, então nós teríamos que guardar o sábado, nós não poderíamos usar a roupa com 2 tipos de tecido, nós não poderíamos cortar as laterais do cabelo, nós não poderíamos aparar as pontas das barbas. Correto. E a maioria das pessoas fazem tudo isso. E por quê? Por que você diz que eu não posso, se eu não for cumprir eu tenho que cumprir o outro? Simples. Tiago 2, 10 e 11 diz assim, ó: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Então você está me dizendo que, né, quando você fala que eu pego o versículo 28 que fala de tatuagem, esse eu pego para mim, mas se eu não pego o 27 da barba, segundo o apóstolo Tiago, eu tropecei em tudo. Por exemplo, se você... Vamos usar um exemplo mais geral, que eu acho que nisso todo mundo talvez já tenha errado, né? Porque barba só homem tem. Vamos usar uma coisa que homens e mulheres têm. Se eu pego o 28 e falo, isso é errado, isso eu não faço, mas daí eu vou lá no versículo de número 19, que fala que eu não posso usar 2 tipos de tecido na roupa, pronto, eu estou tão errado quanto quem fez a tatuagem. A gente está no mesmo nível. Aqui entra 2 problemas, né? O primeiro problema, como a gente falou, é a cultura. Sim. O segundo é a ignorância. Porque o problema das pessoas sempre o erro do outro é maior do que o meu. O problema das pessoas eu faço isso ou eu falo isso porque meu pai me ensinou. E daí você pergunta, quem ensinou seu pai? Foi o avô. E quem ensinou o avô foi o bisavô. E quem ensinou foi o pastor. E quem ensinou o pastor foi o outro pastor. E ninguém vai para a Bíblia. Tanto que quando vão falar, a maioria das vezes nem sabem citar os versículos bíblicos. É simplesmente uma opinião. Entende? E eu quero que todos entendam, vou até fazer uma pausa aqui para dizer, a ideia não é sair falando para todo mundo, faça tatuagens. Não é essa a ideia. A ideia é deixar o assunto claro para todos. Isso é o importante, porque tem muitas pessoas que são condenadas em coisas que não é condenação. E o que nós temos que entender, a primeira coisa é que na época, para que a tatuagem era usada, né? Então havia muito costume na época da tatuagem ser usada em homenagem a mortos, para marcar os escravos. Então quando Deus fala isso para um povo que acabou de sair de um lugar de escravidão, acabou de sair de um país onde eles ficaram mais de 400 anos como escravo, Deus está falando para eles assim, olha, vocês não podem trazer estes costumes para a vida de vocês. Vocês não são mais escravos, vocês não têm que ter marca de escravo. Legal. Vocês não precisam homenagear os mortos, isso é o costume deles. Então Deus está falando isso para proteger o próprio povo de Deus, entende? Então assim, nós precisamos entender esse contexto todo. Se a gente fosse falar, mas a tatuagem começou com uma origem pagã. O Natal também. O Natal também começou numa origem pagã. Festa de aniversário, sim, pagã, casamento. Você que é casado, casou dentro do ritual de branco, isso é de origem pagã também. E o aniversário que você canta todos os anos aí, você que já está com 40 e tralalá, 40 e tralalá, com um costume pagão, correto? Exatamente. E é uma coisa que é interessante, sabe? Quando a gente fala dessa marca, isso era caracterizado como uma tatuagem que é utilizada nos dias de hoje, ou poderia ser uma marca, por exemplo, de alguém que comete autoflagelação em homenagem a uma penitência, em homenagem a uma divindade? Era essa mesma linha de tatuagem que nós hoje entendemos. Porque assim, né, guarda essa pergunta e vamos pensar num todo. Eu lembro quando eu era mais novo e dentro do meio corporativo, dentro da empresa, era totalmente abominado o uso da tatuagem. Ou seja, aqueles que contratavam, né, os empregadores, eles não contratavam quem tinha tatuagem, por conta de um contexto da época. Aí eu perguntando aos meus avós, aos meus pais, eles disseram que era um costume que acontecia a tatuagem dentro das penitenciárias, dentro de alguns estilos de gangues. Hoje, a nossa realidade, fazendo em paralelo com a realidade bíblica lida em Levítico, fazendo com a realidade do início da aplicação da tatuagem. Hoje, o nosso contexto, ele é semelhante, ele é igual? Qual é a tua opinião? Não, você diz a questão social hoje, é diferente.
Eu trabalho numa empresa muito grande, uma empresa que é internacional, e aqui no Brasil é uma empresa representativa. Eu trabalho num banco, e no banco hoje é falado sobre isso, inclusive. Fala que não se pode discriminar, porque isso não determina mais, né? Exato. Existem, lógico, que existem alguns tipos de tatuagem que são marcadas como tatuagem de crime, como tatuagem de gangues, nesse sentido. Daí tudo bem, é uma coisa que a gente tem que sim tomar cuidado com o que vai fazer, né? Exato. Mas não se trata do fazer em si, né? É uma coisa mais profunda, é o que fazer. E mesmo que você possa dizer que fazer esse tipo de tatuagem é pecado, você não pode dizer que fazer tatuagem é pecado. Você pode discordar de uma tatuagem, talvez, de um palhaço, de uma carpa, pelo que significa, o que as pessoas entendem com isso. Agora, de uma cruz, ou de algo assim, entende? Já fica demais. É a questão da ressignificação. Legal. É a mesma coisa do Natal, do casamento, do aniversário, que foram festas que começaram como festas pagãs, e nós, enquanto cristãos, nós ressignificamos. Como? O casamento é a celebração da família. O aniversário é a celebração da vida. O Natal é a celebração de Cristo, onde nós celebramos a chegada do menino. Legal. Então, nós ressignificamos. Então, a mesma coisa é a tatuagem. A questão é ressignificar o porquê ela é feita. Legal. Chega a ser tão, como que eu posso supor, ignorante, no sentido de não conhecer, de não se atentar, que existem pessoas que falam que tatuagem é pecado, mas faz sobrancelha permanente. E aí pegou num ponto que a sobrancelha é pigmentada. Então a irmã fura a pele, faz a marca na pele da sobrancelha, tá um arraso. Inclusive, você que fez e está muito bonita, continue assim pro seu marido, pro seu par, perfeito, correto? Mas entra numa marca da pele, correto? Sim. Entra numa fragilidade, uma marca que eu acabo realizando, talvez não com um desenho ou com um símbolo de uma cruz, mas também pelo rosto. Sim, exatamente. Não, daí entraria muita coisa, daí a gente tem que tomar cuidado com o brinco, porque o brinco marca. Exato. Você está marcando, você está cicatrizando. Então assim, a gente tem que tomar cuidado com tudo. A sobrancelha pigmentada, então, não é pecado. Então, se a gente for olhar com a ótica... Irmã, se você faz sobrancelha pigmentada, você é a favor da tatuagem. Aliás, se você faz a sobrancelha pigmentada, você não pode ser contra a tatuagem. Olha que eu já vi umas irmãs do manto, hein? Já vi umas irmãs do manto rodopiando no manto e com a sobrancelha. Aí, Deus tá te vendo. Passou 15 dias, não saiu, é porque não é rena, né? Exatamente. Legal, pastor, agora eu tenho uma dúvida. Eu sou pastor de uma igreja, sou pastor titular da Igreja Casa, e vamos trabalhar dentro de um contexto que eu não aceito, eu não concordo com a tatuagem na igreja. O que o jovem, o que o membro, qual que é o comportamento que essa pessoa tem que ter? Vamos lá. E daí a gente vai falar de Bíblia e de opinião nesse caso, né? Legal. O que eu penso? Eu participei já de uma igreja que não podia ser feito. A minha atitude era não fazer. Legal. Quando as pessoas perguntavam se era certo ou errado, eu falava que a igreja que você está inserido diz que é errado, então não faça. Por quê? Você está aqui obrigado? Não. Eu também não estou. Eu estou aqui por livre escolha. Estou aqui porque eu quero estar aqui. E a partir do momento que eu quero estar aqui, é necessário que eu ande em acordo com a igreja. É necessário que eu ande em comunhão e cuide para que essa comunhão não seja ruída. Legal. Então o que eu entendo é o seguinte: se você escolhe estar em um lugar que não deixa, que não permite, que lá no estatuto vai, não pode ser feita, não faça. Legal. Não faça. Se você está em um lugar que você não tem essa liberdade, não faça. A briga, a discórdia, a dissensão não é da vontade de Deus. Daí você peca não por fazer tatuagem, mas você peca pelo confronto desnecessário que você faz, entende? Acaba tendo aquela desobediência, né? Sim. É uma coisa interessante de se pensar. Hoje se fala de vamos dizer assim, um fracionamento ou uma departamentalização de igreja, ou seja, eu não consigo ver uma igreja como um reino, eu vejo uma igreja como departamentos, ou seja, como placas, né? E tem pessoas que estão totalmente fora da visão da igreja local, permanecem lá no erro, né? Eu vou fazer tatuagem porque a Bíblia não condena, então eu vou fazer tatuagem porque o pastor da igreja tal libera, e acaba gerando esse atrito, essa desobediência, acaba gerando um sentimento de rebelião dentro da igreja local. Então isso não é saudável, beleza. Agora eu quero colocar você numa outra situação, para você nos ajudar a expandir. Legal. Os meus pais, a minha igreja, ela libera.
Ok, estou aqui na casa, a igreja libera, legal, ok, mas os meus pais não liberam, meus pais não concordam. Ele ainda tem a imagem de que tatuagem é bico de cadeia que faz. O que eu faço? Novamente nós entramos numa questão. Vamos pensar em duas situações, tá? A primeira situação, eu sou um adolescente. Eu já ia separar mesmo. Legal. Um adolescente e uma situação que eu sou uma pessoa que já tem a minha responsabilidade, né? Sim. Vamos lá. Mora com o pai, vive as custas do pai, usa o teto, usa a energia, usa a água, está lá dentro da casa dele. Não se casou, você mora ali, respeite as regras. Legal. Respeite, honre, isso é honra, isso é obediência. Eu entendo que é assim, é mais ou menos assim. Enquanto você está com seus pais e você não fez a sua vida, os pais eles têm que ter honra e autoridade absoluta, de certa forma. Quando você se casa, a Bíblia é muito clara: deixará o homem pai e mãe. E daí a pessoa fala: nossa, mas a Bíblia diz honra teu pai e tua mãe. O que é a honra? Bom, o que é a honra? A honra é obedecer absolutamente. Eu já tive casos, eu lembro até hoje uma menina que eu atendi e que eu visitei, e a mãe e o pai mandavam ela largar o marido, porque o marido não era da denominação que os pais eram, que a família era. O marido não estava com o costume da mulher usar o véu, não era acostumado na igreja que cada um sentava de um lado. Então os pais, o ancião, falava para ela: não, você tem que largar. E já estavam empurrando uma outra pessoa da igreja, um outro jovem da igreja para ela. Então ela tem que obedecer ao pai? Não tem que obedecer ao pai. Correto. Ela tem que honrar, fazendo escolhas certas, sendo uma boa pessoa, mostrando que a boa educação que o pai deu serviu para algo. Mas você não tem que obedecer absolutamente isso, entende? Tem que ser feita essa separação, porque senão não tem amadurecimento até. Isso entra até para a sua vida pessoal, você tem que amadurecer. Chega uma hora que você precisa tomar decisões e as pessoas precisam aceitar também. Legal. Eu já fui questionado, nós ouvimos esse questionamento de uma forma mais abrangente sobre o fato de eu estar fazendo uma tatuagem, eu estar denigrindo, eu estar deturpando, eu estar desmoronando o templo do Espírito. Qual que é a tua opinião com relação a isso? A gente pode pegar um gancho no que falamos um pouco antes. Primeiro, se isso é uma agressão ao templo do Espírito, que 1 Coríntios 6 vai falar, a tatuagem ou a sobrancelha permanente também é. Quando Deus fala que não pode raspar lateral, a barba também é. Quando fala que não pode usar 2 tipos de tecido, que também é no templo, já que nós estamos entendendo o templo como corpóreo, quem fala isso, também é. Então assim, primeira coisa, você já erraria tudo lá em cima também. Exato. Entre Tiago de novo, que desobedeceu um, desobedeceu tudo. Então vamos lá. O pastor toma refrigerante? Não devia, mas toma. E cachorro quente, pizza, lanche, batata frita do McDonald's, e aí? Come também? E doce? Também. Doce também? Também. E aquela gordura da picanha? Não perfuma. Isso tudo é prejudicar o templo, então. Isso. Se eu for falar tratar o templo assim... meu irmão. Acho que ficou um pouco mais estreito, né? Então a gente... esse é o problema daquela polarização, né? Eu foco num lado só, né? Uso o argumento porque não concordo, porque não acho legal, né? É muito mais fácil falar assim: olha, a minha opinião, não vamos nem colocar. Porque o que acontece, gente? Vamos pensar isso dentro do contexto eclesiástico, dentro da igreja, né? O meu pastor, ele não concorda porque ele tem os princípios dele. Princípios dele. Eu não posso imputar isso numa ovelha, algo que é princípio meu, correto? Sim. Beleza, coloquei o princípio meu, estabeleci coisa que a gente sabe que acontece, a gente entendeu que então não faz sentido, ou eu me submeto, ou eu entendo que igreja não é departamento, que igreja não é placa, e vou, dentro do reino, encontrar um aprisco no qual eu me identifico. Sim. Então, legal, beleza. Agora, com relação ao destruimento, vamos dizer assim, do templo, nós focamos na tatuagem e também não damos vazão para tudo aquilo que a gente está fazendo, que também está estragando o nosso templo. Exatamente. Que é a alimentação. Legal. Mas sabe por que isso acontece? Porque na maioria das vezes, a pessoa que usa isso, ela nem sabe mais ou menos o que ela está falando. É mais um argumento. É por isso que, não sei se você observou,
Até agora, nós não falamos nada a respeito de esse versículo diz faça a tatuagem, porque não tem realmente. Só que tem que entender que não existe um versículo que fala não faça. Os versículos que as pessoas usam, eles são tirados de contexto, são mal interpretados para poder dizer isso, entendeu? Então por que nós estamos desconstruindo pensamentos? Porque a tatuagem se trata disso. O problema que existe hoje na igreja a respeito da interpretação sobre a tatuagem não é pela Bíblia proibir ou não, é pelas pessoas proibirem. Exato. É pelas pessoas entenderem que é errado. Eu muitas vezes, sabe o que eu fazia? Porque eu gostava do debate, viu? Então sabe o que eu fazia? Quando eu discutia com alguém sobre tatuagem, porque eu era muito contra, eu falava assim, Romanos 14, acolher o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos, e se você crê que você pode comer de tudo e o outro não crê, então não coma. Só que quando eu olho hoje para Romanos 14, eu vejo a palavra o fraco é astenel do grego. E essa palavra não significa simplesmente fraco de força, mas ela significa alguém que está carente de recursos. Quem é uma pessoa carente de recursos no Evangelho? É um novo convertido. Está falando de alguém que acabou de se converter. Está falando de alguém que aceitou a Jesus agora. E essa pessoa, ela está desprovida dos recursos do conhecimento da palavra, do relacionamento com Deus. É como Paulo fala, por exemplo, não é como Paulo fala, aliás, em 1 Coríntios 3, versículo 2, quando ele diz assim, olha, eu estou tendo que dar leite para vocês de novo e não posso dar alimento sólido, porque vocês não crescem, vocês não estão amadurecendo. Então é mais ou menos isso. Uma coisa é você não discutir tatuagem por causa da pessoa que acabou de se converter e às vezes veio de um meio onde a tatuagem era um problema. Você não vai discutir com essa pessoa, tem coisas mais importantes, você tem que discipular essa pessoa, você tem que ensinar Cristo para essa pessoa que acabou de se converter. Agora, para quem está convertido há muito tempo, ou que deveria estar convertido há muito tempo, está na igreja há muito tempo, e vem com esse tipo de coisa para poder destruir, para poder machucar as pessoas, sim, isso tem que ser rebatido. Eu acho que o nosso papel nesse momento é fundamental para isso, porque as pessoas têm medo de falar, pela reação dos outros. Eu te falo, a maioria das pessoas que se importam com tatuagem não são as pessoas de Romanos 14, os que acabaram de se converter, os que têm pouco recurso. A maioria das pessoas são pessoas religiosas, são pessoas que têm uma cultura, e daí elas não querem saber o que Deus quer. Elas querem dizer o que elas querem. Exato. E Deus tem que concordar com elas. Ao invés de amadurecer, sim, não se escandalizar, porque já tem um tempo, já tem já se alimenta, não se alimenta mais de um leitinho, teoricamente não poderia, mas está assim, né? Na realidade já tinha que estar comendo um alimento sólido, olhando para as marcas de Cristo, estabelecendo o reino, estão usando um texto como um pretexto para dar a sua opinião própria. Sim. E para limitar, baseado naquilo que acredita. Muito legal. Você vê que é um tipo de conversa que a gente precisa sempre deixar muito claro. Nós não estamos aqui para ficar debatendo com quem é a favor ou quem é contra. Aliás, a gente está explanando dentro da palavra, usando contextos bíblicos, olhando para a realidade que tem aqui, para esclarecer. Você que é contra a tatuagem e não concorda com essa... Eu gostaria que você ficasse muito em paz, porque não é um confronto. Compreende? É gostoso você conversar, e é legal você conversar com pessoas e sempre apresentar suas ideias como uma pessoa sábia, sabe? E diz que quando você confronta um sábio, você ganha um amigo, né? Então, às vezes nós nos comportamos muitas vezes como pessoas tolas, porque nós queremos que só os nossos argumentos vençam, né? É legal você expandir, abranger e conhecer coisas que talvez você não conhecia. Para finalizar, eu tenho uma pergunta que eu acho que é uma coisa legal com relação a isso, Isaac. Vamos lá. Vou fazer uma tatuagem. É qualquer desenho, é qualquer coisa que eu posso fazer? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, eu preciso procurar um estúdio legal, uma pessoa interessante para fazer, um tatuador que não tenha nenhum comprometimento com as trevas, ou eu não preciso me preocupar com isso? Qual que é a tua visão com relação a isso? Bacana, vou responder as duas perguntas e contar um testemunho depois. Vamos lá, a primeira pergunta a respeito do que fazer. Eu acredito que seja de suma importância, porque nós temos uma identidade enquanto cristãos,
Então não dá para fazer algo que te coloque como integrante, por exemplo, de uma gangue. Não dá para fazer algo que te coloque como alguém que acredita em misticismos, de astrologia, ou de coisas assim. Por quê? Porque isso não casa com o que você acredita. A segunda pergunta é a respeito do local. Temos que tomar muito cuidado. Eu fui comprar um teclado para o meu iPad esses dias atrás, e pesquisando esse teclado, eu achei uma pessoa que estava vendendo. E quando eu fui pesquisar, o perfil da pessoa no Instagram, a pessoa era uma tatuadora. Uma tatuadora que fazia tatuagens espirituais. E não eram espirituais porque elas eram evangélicas e se converteram. E nasceram de novo, logicamente. Então assim, nós temos que tomar cuidado, porque era uma pessoa que trabalhava com tatuagens de candomblé, tatuagens de umbanda. Então assim, não dá, daí não dá certo, não funciona. Você precisa ter esse cuidado de quem você vai escolher para poder fazer a sua tatuagem e qual será o desenho da sua tatuagem ou o que você vai escrever. Uma coisa que eu acho importante a gente pontuar aqui é a nossa flexibilidade. Porque diferente das pessoas que geralmente discordam, nós somos abertos à conversa, ao diálogo. Isso é uma das coisas que eu percebo muito que falta em algumas pessoas. A gente não pode se tornar como um fariseu, porque para o fariseu importava só o que era errado. Não, isso é errado, não faço, isso é errado, não faço. E não tinha aquela essência dele de... Não é questão de ser certo ou errado, a questão é Deus quer isso, ou Deus me dirige a isso. A gente precisa ter essa sensibilidade. Deus se importa com isso, talvez, não que Ele queira, mas Ele se importa. Porque senão a gente se torna como os fariseus. Simplesmente, pode ou não pode, pode ou não pode. Não. O que Deus espera de mim. Por que eu digo isso? Eu tive uma experiência há um tempo que eu estava afastado do Evangelho. Eu voltei ao Evangelho. E quando eu voltei, eu decidi fazer. E eu fiz coisas que têm muito sentido para mim. Coisas profundas, coisas que têm a ver com a minha fé. Porém, o Espírito Santo já me incomodava para que eu não fizesse. E eu insisti em fazer. E eu fui lá e fiz. E quando eu fiz, quando eu estava fazendo, quando começou a agulha no meu braço, o Espírito Santo falou assim para mim: não era a hora. Você precisava dar um tempo. Você precisava esperar um pouco. E eu entendi que eu errei não por ter feito. Eu errei por não esperar um pouco. Então, às vezes, a gente só precisa ter essa sensibilidade. Concluindo, para não fazer igual todo mundo faz, eu falo, fazer tatuagem não é pecado. Pode ser pecado alguma das outras coisas se nós dizemos que cerca a questão da tatuagem. Mas a fazer a tatuagem em si, o ato, não é pecado. Legal. E é interessante a gente pensar que, como pastores, talvez você, pastor que assiste, concorda, nós não somos aqueles que patrocinam positivamente a fazer. Não fazemos apologia à confecção da tatuagem. Ou seja, é porque a igreja não tem embasamento bíblico para proibir, que não, vai lá e faz. Ou por que você não faz isso? Não existe esse tipo de apologia, não faça esse tipo de apologia. Tatuagem é algo que quem for fazer é algo particular, é algo que quer marcar no seu corpo uma história de algo que aconteceu e é muito individual. Então assim, deixando bem claro, não existe uma apologia, não existe, vai lá, faz mesmo, se rebele, use seu corpo para isso e para aquilo. O entendimento olhando para a palavra, não existe um embasamento bíblico para falar, não, é pecado. E também não existe um embasamento bíblico, Jesus falando assim, vai lá e faça. Porque tem gente que usa até Apocalipse que fala que Jesus veio, na coxa dele está escrito Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Assim, então, demorou. Jesus estava com uma tatu no meio da coxa, vou fazer. E entra dentro de um contexto que não tem sentido nenhum. Sim. Então, assim, não aconselhamos, a Bíblia não fala, não faça. Não tem, o embasamento não dá suporte para sustentar. E também não fala faça. Então, dentro disso, trabalhe na sua particularidade, naquilo que o Isaac falou. Cara, é o Espírito Santo falando de todas as coisas. Se nós somos escravos por amor, é Ele que conduz as nossas vidas. Espero que você tenha gostado do nosso quadro. Esse quadro ele vai vir ao ar uma vez por semana. E esse quadro chama É Isso Mesmo. Então aqui nós vamos trabalhar temas nos quais temos dúvidas. Legal? Deus abençoe. Muito obrigado, Isaac. Obrigado pela sua presença. Deus abençoe. Deus abençoe.